E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje vamos discutir aqui sobre necessidade, né? O que é a necessidade? Necessidade existe quando existe algum sentido, né? O sentido da existência parece ser a necessidade. Necessidade de coisas, necessidade de pessoas, necessidade, né, de subsistir, necessidade de procriar, necessidade de passar os seus genes para frente, necessidade de deixar um legado. Mas no final das contas, né, do que é que se trata a existência? Qual a necessidade de existir? Existência física, né? Material, orgânica, vida, é essencialmente necessidade. Nós estamos sempre consumindo energia e precisamos sempre acumular energia, tirar energia de outras fontes, né? Nós não somos autossuficientes. Então nós precisamos de vitaminas, de proteínas, né? Sais minerais, água, vários nutrientes para os nossos corpos. Todo animal é assim, né? Então vida necessita de vida para sobreviver, né? É uma simbiose, né? Praticamente o eu, como a gente costuma sempre falar aqui, isso já é conhecido pelas tradições milenares, né? Filosofias antigas, orientais, sempre já falaram nisso, né? Sobre a ilusão do ego, a ilusão do eu. O eu é desnecessário. O eu, ele traduz-se por eu, por ego, o corpo. Né? Todo ser que tem corpo e é senciente, ou seja, se diferencia, né, do mundo exterior, faz essa diferenciação, se movimenta, tem necessidade de alimento, né, de água, de buscar abrigo, de buscar proteção. Isso é o ego. Né? O ego está sempre querendo sobreviver. O ego está sempre querendo reproduzir para poder sobreviver no outro. Né? Olha só que ilusão, né? Porque quando você se reproduz no outro, você não é mais você. Mas a sua carga genética passa adiante. Então, você continua, entre aspas, vivendo. Né? Não você, não o ego, porque o ego é uma mentira, é uma ilusão. É a espécie. Né? A espécie continua vivendo através da sua reprodução. Não vai ser mais você, mas vai ser uma cópia genética sua. Muito parecido com você, né? Os filhos, os filhotes, a reprodução é para isso, né? Como é que o ser humano não entendeu que sexo é só para isso? Inventaram na nossa sociedade que sexo é saúde mental, né? Ai, para ter saúde mental tem que fazer sexo. Até o maluco, né? Até o doente mental quer fazer sexo. Até o cara que não tem capacidade nenhuma nem de se manter, né? O indivíduo muitas das vezes tem deficiência intelectual, muitos têm dificuldade de relacionamento, né, dificuldade de até mesmo de administrar sua própria vida, e a sociedade estimula essas pessoas que mal conseguem cuidar de si próprios a terem filhote. Né? Isso é totalmente estimulado numa sociedade louca, né? Que fez do sexo uma questão de saúde. Né? Que absurdo, né? Isso é para consumo, né? Claro, né? Quanto mais filhote você tiver, mais a sociedade bate palma para você. Porque mais você vai ter que trabalhar igual um burro de carga para sustentar essa situação. O assunto aqui do vídeo hoje é necessidade. Então, qual a necessidade de filho, né? Para você, nenhuma. Para a espécie, é óbvio, né? A espécie quer se sustentar na reprodução, quer se manter. Mas qual a necessidade disso? De manter uma espécie, né? Não canso de falar aqui, tem um monte de idiota aí que fica querendo cuidar de tartaruga, preservar tubarão, preservar animais que estão em extinção. Qual a utilidade disso? Né? Qual a necessidade disso se você daqui a pouco vai estar morto? Preservar animais, que diferença isso faz dentro da natureza? Ora, essa é seleção natural. Né? Tem animais que prevalecem e outros são extintos. Isso é natural. O ser humano criou essa loucura de querer ficar preservando animais que estão em extinção.
não pode caçar, não pode... Sabe? Enfim, né? Qual a necessidade disso tudo? Nenhuma, né? A vida carece de necessidade. A vida parece ser uma contingência, né? Algo que podia ter ocorrido ou não. Parece que simplesmente se trata de espaços vazios a serem preenchidos, né? Você vai perguntar, muitos aí, né, chegam na conclusão de que existe um Deus, de que existe um Criador. Para quê? Né? Qual a necessidade disso? Se é criador, tem necessidade de criar, então já não é criador, né? Já não é Deus, porque Deus presume-se que não tem nenhuma necessidade. Né? Se você for indo pelo caminho, né? Se você for pelo pensamento teísta, de que existe um Deus, que existe um Criador, você vai chegar à conclusão de que a criação é mero capricho. Mero capricho, né? Porque não existe necessidade nenhuma. Qual a necessidade da vida? Nenhuma. A vida em si é uma necessidade, né? A vida cria várias necessidades. Porque, como eu falei inicialmente, né? A vida vive de vida, ou melhor, vive de morte. Vida, para se manter, precisa que outros animais morram. Tudo funciona dessa forma, né? É um ciclo de vida e morte. Que um animal precisa devorar o outro, né? Isso é o ciclo natural. Nós também não sobrevivemos sem destruir a natureza. Nós não sobrevivemos sem matar outros animais, sem destruir árvores, sem abater florestas, né? Sem desmatar. Nós não sobrevivemos sem isso, é impossível. Né? É a nossa natureza. E se você deixar, né, tirar todo ser humano do mundo, vai continuar a selvageria. Né? Os animais se matando, porque vida vive de vida. Vida se sustenta através da morte de outros seres viventes. Então, como eu falei, é uma simbiose, né? É um devorando o outro, um querendo entrar no outro, sexo, isso é o mundo natural. Uma barbárie, uma selvageria, um sofrimento inútil. Qual a necessidade de todo esse sofrimento? Como eu falei, se você for seguir pelo viés teológico, é capricho. Né? Por que um Deus que não tem necessidade alguma cria outros seres cheios de necessidade? Por que esse mundo aqui existe? Parece que existe por capricho. Né? Ou seja, poderia existir ou não, tanto faz, é contingente. Não é necessário. O que é contingente não é necessário. Né? O que é contingente surge a partir de uma situação ou não. Tanto faz. Né? E aí parece, né, que nesse pensamento mais filosófico mesmo do que é a vida, a gente chega à conclusão de que, né, a própria ciência fala, a energia nunca foi criada e nunca foi destruída. Energia só pode ser transformada. Então, caiu por terra, né, o viés teológico. Né? Ninguém cria energia, logo tudo sempre existiu. Agora, as coisas foram se transformando ao longo de bilhões e bilhões de anos. Né? Essa é a natureza da existência. Parece que é um vazio que se preenche. Que na realidade não existe em si um vazio, né? Porque em todo vazio quântico existem flutuações, né, de possibilidades, de contingências, que não são de forma alguma necessárias. Podem ocorrer ou não. Esse universo aqui um dia não existiu da forma física, material, e de repente passou a existir, e no futuro vai voltar a não existir de novo. É como a gente, né? Parece que uma coisa é análoga à outra, né? Como dizem lá o Caibalion, né? Que é um livro antigo aí, místico, esotérico, que tem algumas leis, e o Caibalion fala, né? Em uma de suas leis, né? Que tudo que é em cima, assim também é embaixo. Ou seja, a lei da analogia, né? Tudo que é em cima também é embaixo. Tudo que é cósmico também funciona dentro do átomo. As leis parecem ser as mesmas. Então o que acontece? Assim como o universo surge e deixa de existir, nós também surgimos, deixamos de existir. Né? Assim como a gente inspira, ou seja, bota o ar para dentro, ou seja, a coisa some, a gente também expira, bota para fora. Né? Então a coisa surge. Os hindus falam muito nisso, né? Que o universo é uma grande respiração de Brahma. Quando Brahma inspira, que é o deus lá dos hindus, né? Quando Brahma inspira, o universo deixa de existir. Quando Brahma expira, o universo vem à existência. E é sempre esse ciclo. Isso se repete com a gente também. Isso acontece com os dias e com as noites, com as estações, né? Tudo está indo, está vindo, tudo está existindo, deixando de existir. Por quê e para quê? Por nada, né? Por capricho natural. Parece, né, que
Simplesmente pelo fato das coisas existirem, elas se transformam. Sem explicação nenhuma, sem sentido algum, por nada para nada. O que vale a vida na Terra? Esse planetinha minúsculo, ridículo, na periferia da Via Láctea, sem importância alguma, muito longe do centro, né? E até onde a gente conhece, a gente não viu vida em mais lugar nenhum. Mas também, se existir, é uma contingência. Existir ou não existir, tanto faz, né? É como o Sol, o nosso Sol. O nosso Sol existe para quê? Qual a explicação de um Sol existir, né? Aí vem uma Terra que tem vida. Para quê, né? Você daqui a pouco vai morrer, né? Nada se segura, nada se mantém, nada se retém nesse universo aqui. Tudo é cíclico. Então a gente está sendo reciclado, né? Isso quer dizer reciclagem, né? Refazer o ciclo. A gente está sempre nessa instabilidade. Não existe possibilidade de estabilidade nesse mundo aqui. As coisas parecem sólidas, parecem físicas, parecem existir durante algum tempo. Tem prazo de validade, né? Daqui a pouquinho, pum, desaparece tudo. E a forma que a natureza encontrou de manter esse sistema caótico, desnecessário, absurdo, é através da reprodução e da reciclagem atômica. Tudo vai se reciclando, né? Os átomos de uma pessoa, a pessoa morre, esses átomos se transformam em outra coisa, em outras coisas, né? Os átomos do ar, os átomos que estão, né, nos objetos, tudo vai se deteriorando, tudo vai voltando para a natureza, tudo vai se reconfigurando em outras formas, em outras substâncias. Então, vivemos aqui para quê? Por nada e para nada, né? Quando você chega nisso, quando você absorve isso, que é a essência do niilismo, né? Da ausência de sentido, estamos aqui por quê? Né? Tem resposta a isso. Né? Poderíamos também não estar, não faria diferença. Nenhuma diferença. Então, nós estamos aqui essencialmente para movimentar energia. O mundo, né, a existência física, material, né, são blocos de energia, né? São trocas de energia. Então parece que o universo é como se fosse, um exemplo que eu até dei para um inscrito aí, né? Respondi um comentário, eu usei o exemplo de uma criança e uma folha de papel. Né? A folha de papel está ali em branco. A criança, ou uma pessoa mesmo que esteja no ócio, né, sem nada para fazer, vai pegar e vai de repente começar a fazer um desenho nesse papel em branco. Desenho de um macaco, vai desenhar a família de repente, né? Família de macaco, né? Todos nós somos primatas. Vai desenhar um dinossauro, vai desenhar qualquer coisa. Pode desenhar 1 milhão de coisas, né, nesse papel. Mas qual a utilidade desse desenho? Né? Só tem utilidade para passar o tempo, só isso. Né? Para quebrar o ócio. Seja uma criança, seja uma pessoa adulta. Está desenhando por quê? Né? Assim, rabiscos, né? Desenhos sem nenhum objetivo maior. Está enchendo uma folha de papel de rabisco de desenhos, de construções mentais, psicológicas, por causa da sua própria necessidade de fazer alguma coisa, de passar o tempo. Né? O papel está ali, então a pessoa vai e rabisca o papel. Né? No final das contas, esse desenho não vale de porra nenhuma. Aí vem alguém, olha o desenho e fala que bonito, né? Mas não tem utilidade nenhuma, embola e joga no lixo para ser reciclado. Essa analogia que eu estou fazendo aqui é a própria existência, né? Alguém, né? Vamos chamar esse alguém de natureza, alguns podem chamar de Deus, né? Eu prefiro olhar com os olhos da razão, né? São ciclos naturais. Existia um papel, uma folha de papel, que é o vazio cósmico, né? E existia a possibilidade de preencher esse vazio com alguma coisa. Tinha algum sentido, alguma lógica? Alguma necessidade intrínseca? Não. Simplesmente a folha estava ali, o papel estava ali, e o lápis estava ali, a caneta estava ali. Né? Se o lápis, a caneta e o papel existem, forma-se um desenho inútil que só serve temporariamente, né? Para satisfazer o desejo psicológico da pessoa que fez o desenho. E aí acabou. No final, como eu falei, né? Existiu o desenho ou não existiu o desenho, tanto faz. É uma questão simplesmente, meramente de passar o tempo. Então parece que o mundo é assim, né? As coisas existem, estão aí, o vazio está aí, né? O vazio é preenchido por várias energias. Na realidade, o vazio em si não existe, né? E nessa contingência, né, o universo surge ou não. O desenho surge ou não.
por um mero capricho da natureza. Parece que as energias, uma vez que existem, precisam se movimentar, né? Então existe o movimento, existe a energia, existe o vazio. E tudo isso é condensado de uma forma material sem necessidade alguma. A necessidade é relativa. Quem está vivendo tem necessidade. Né? Mas essas necessidades vão acabar mais cedo ou mais tarde com a morte. A própria vida vai acabar no planeta, né, daqui a algum tempo. E houve um tempo em onde não existia vida neste planeta, nem existia o planeta, nem existia o sistema solar, não existia nada. E de repente tudo isso surgiu por nada e para nada. O que eu estou dizendo, se você vai pelo pensamento teológico, você vai chegar à conclusão de que existe o ser caprichoso, que está sem ter o que fazer, está no ócio e começa a fazer desenhos. Né? Desenha planetas, sistemas solares, pessoas, vida. Isso seria a nossa realidade, uma construção, um desenho. Tudo é muito bem desenhado, tudo é muito bem... né? Tudo é muito criativo, na vida é muito criativa. Existe muita variedade. Né? Então podemos dizer que seriam deuses. Né? Miríades de deuses fazendo seus desenhos, cada um fazendo seu desenho. Né? Por isso que a vida tem tanta variedade. Isso não parece ter surgido de um único ponto, né? De uma única consciência. Isso parece ter surgido de multiplicidade mesmo, né? Talvez de forças, não sei, né? Vou chamar de forças, porque isso não tem nada a ver com Deus. Né? Falando, se você for por esse viés, você vai chegar num Deus caprichoso ou em deuses caprichosos. Isso não condiz com a ideia de um Deus. Né? Porque um Deus caprichoso seria um Deus que tem preocupações, necessidades, né? Precisa passar o tempo, está no tédio, está no ócio. Isso é o Deus visto na forma humana. Não existe ócio no cosmos. Não existe algum Deus para ter ócio. Né? Não existe algum Deus para ter necessidade. Isso é incoerente com a própria ideia de Deus. Então, o próprio pensamento teológico se destrói em si próprio. Né? Ter um Deus sem necessidade não precisaria construir nada. Não precisaria fazer nada. Né? Um Deus sem necessidade não precisaria criar um mundo cheio de necessidade. Isso seria crueldade. Né? Alguém que não sofre, criar seres que sofrem. Alguém que não precisa se movimentar, que não precisa adquirir alimento, nem água, alguém que é onipotente, alguém que se sustenta em si próprio, não precisa dos outros, criar esse mundo aqui cheio de necessidade, né? Cheio de construções, cheio de sofrimento, de dor. Isso não faz sentido algum. Do ponto de vista teológico, não faz sentido algum para quem é racional. Racionalmente falando, a vida existe simplesmente porque existe. Não existe outra explicação para a vida, né? Para a existência das constelações, né? das galáxias, bilhões e bilhões de galáxias, né? Com bilhões e bilhões de estrelas, cada uma dessas galáxias, todas se afastando umas das outras, caminhando para o vazio, caminhando para a extinção. Que sentido faz isso? Nenhum, né? Muito sofrimento para nada. Então, filosoficamente falando, a gente chega a essa conclusão pessoal, né, de que isso aqui não faz sentido, isso é niilismo, não existe Deus ou deuses construindo a realidade, isso também é uma asneira, né, isso é querer fazer de Deus um homem, antropomorfizar a Deus, né, colocar Deus na figura de homem, como eu falei nessa analogia de uma pessoa desenhando no papel. Né. Só que esse universo aqui, ele não tem nenhum projetista fazendo um desenho. Isso é uma analogia. Esse universo aqui, como eu falei, assim como um desenho surge no papel, porque existe o papel e existe o desenhista, né? E aí surge um desenho qualquer, sem necessidade alguma, né? A não ser do próprio desenhista, né? Que está ali com tédio, querendo passar o tempo, começa a rabiscar e fazer alguns desenhos, e esse papel depois ele mesmo pega e joga no lixo. Né? Porque é inútil. Então nessa analogia, o papel significa o quê? O vazio, né? E o preenchimento do papel significa o quê? O movimento. As forças cósmicas que se movimentam de maneira inteligente, sim, né? Porque a inteligência faz parte do nosso cosmos. A própria palavra cosmos quer dizer o quê? Organização, né? Algo organizado. Então, nosso universo é um universo inteligente. Mas essa inteligência, ela não tem utilidade, né? Ela surge aleatoriamente. Ela tende sempre, né, para evoluir para nada. Que
nós estamos evoluindo para nada. Assim como, né, o universo está evoluindo para o nada, para a inexistência, nós também estamos evoluindo para o nada e para a inexistência. E aí, nesse meio tempo, né, o nego se preocupa tanto com tanta coisa, sabe? Acha que é importante, acha que tem valor. Nada aqui tem valor. Tudo aqui é meio aleatório. Né? Tudo aqui aconteceu porque tinha que acontecer. Existe vazio e existe energia nesse vazio. Né? Essa energia, às vezes, se manifesta e às vezes não se manifesta. Tanto faz. Né? É um caso sem solução. É simples contingência, não é necessidade. Então o mundo não tem necessidade de existir. O universo não tem necessidade de existir. Se existe, existe porque tinha que existir, só isso. Né? E se não existisse também não faria diferença. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já sabe, se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.